Afinal, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou fazer um vídeo aqui, espero ser breve, para que deixe bem claro na sua cabeça o que é a blasfêmia de espírito. Procurei aí alguns vídeos aí no YouTube também para saber mais a respeito disso, e eu não consegui ver ninguém com tanta clareza ao qual eu buscava para entender o que é essa blasfêmia. E hoje Deus me trouxe aqui para trazer essa explicação de uma forma mais objetiva para você entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fique até o final, você vai entender. Primeiro, vamos ler o texto, Mateus capítulo 12. O versículo, vou ler o 30, o 31 e 32 e depois eu explico. O 30, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, verso 30 diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. 31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Este texto tem criado muitos questionamentos na mente das pessoas, ao qual não entendem o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que no capítulo 12, versículo 22 em diante, Jesus chegou em um determinado lugar e ele curou um endemoniado. Quando ele cura esse endemoniado, os fariseus começam a questionar entre si. Ele está expulsando por nome de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. É por isso que ele está expulsando esses demônios. Jesus fica encucado com essas jogadas deles na mente, e Jesus passa a falar acerca do Espírito, passa a falar acerca do que Deus trouxe para ele neste momento. E assim, ele começa a dizer que o reino não pode ser dividido. Se ele expulsa por Satanás, ele está colocando o reino em divisão. Ou seja, se eu sou príncipe dos demônios e eu estou expulsando em meu nome, eu estou dividindo o meu reino. E o Satanás não pode dividir assim o seu reino, porque quem não é contra é a favor. Ou seja, se você é a favor ao seu reino, você não vai ir contra as normas que ele estabelece. Jesus está tentando explicar que não tem como Satanás ser contra Satanás. Ou seja, se ele, por Satanás, estivesse expulsando os demônios, não daria certo, porque o reino estaria dividido. Aí ele passa a explicar, quem não é comigo é contra mim. Ele quer deixar bem claro que ele é de outra classe. Eu não sou da classe de Satanás, eu tenho uma outra classe, diferente deles, tanto que eu estou expulsando Satanás. Quando Jesus passa a explicar isso, ele deixa bem claro, capítulo 2, versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ele está falando no meio do povo, no meio da multidão, no meio dos que seguem e no meio daqueles que estão ao redor, os fariseus e os que estão ali ao redor. Ele está dizendo, quem não é comigo é contra mim. Já está deixando bem claro que os discípulos que o seguem cada vez mais tomaram a sua decisão. Se é por causa disso ou daquilo que vocês estão me seguindo, então desiste. Agora, se é porque vocês sabem quem eu sou, vamos até o final. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ali vem dizendo no capítulo 12, verso 31, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Ou seja, se blasfemar contra o Espírito, não será perdoado. Eu quero ler aqui com vocês, puxei aqui no Google, aqui no meu notebook, a respeito da palavra blasfêmia primeiro. Blasfêmia significa enunciado ou palavra que insulta a divindade, a religião ou que é considerado sagrado. Por extensão, diz assim, palavra, expressão ou afirmação que insulta
ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Jesus está falando acerca do Espírito, que tem que ser considerado digno de reverência, de respeito. Quando ele está dizendo que estão blasfemando, Jesus está dizendo, não estão respeitando o Espírito. Quando ele está dizendo que estão blasfemando, Jesus está dizendo, não estão dando o devido crédito que deveria dar ao Espírito. Quando Jesus diz que estão blasfemando, Jesus está dizendo que não estão dando a dignidade que ele tem, que é a reverência à divindade, que é o Espírito Santo. Ou seja, quando eu blasfemo, eu não acredito. Quando eu não acredito, eu não creio. Quando eu não creio, eu não sigo. Porque eu não creio, para que eu vou seguir? Para que eu vou dar crédito? Para que eu vou acompanhar? Jesus está deixando bem claro que a blasfêmia do Espírito Santo é você não crer, você não dar crédito, você não dar reverência, você não dar a dignidade que aquela divindade tem ou merece. Ou seja, e quando eu não creio, quando eu não dou crédito, eu estou blasfemando. Eu quero deixar algo bem claro na sua cabeça. Depois desse vídeo, você nunca mais vai esquecer do que Deus está falando conosco aqui. Lucas capítulo 13, eu vou ler. Capítulo 13, versículo 6, diz assim, é a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, versículo 7, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta-o, porque ainda ocupa inutilmente a terra. Versículo 8, e respondendo ele, disse, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der fruto, depois a mandarás cortar. O Senhor tinha uma vinha, e nessa vinha ele resolveu plantar uma figueira. Só que o texto diz que ele veio por 3 anos visitar essa vinha e olhar essa figueira, e ela não tinha dado fruto. O que ele falou para o vinhateiro? Corta e tira ela, porque ela está ocupando o espaço inutilmente. Ou seja, por 3 anos eu venho e ela não produziu nada. Então tira daí, não vamos dar mais chance. Só que o tempo de uma figueira produzir é aproximadamente 1 ano para começar a dar seus primeiros frutos. Quando o texto diz que ele veio por 3 anos, ele veio por 3 vezes, sendo que a cada ano ela dá o seu fruto. Ele veio 1 ano, ela não deu fruto. Ele falou, eu vou dar uma segunda chance. Voltou no outro ano, ela não deu fruto. O que ele resolveu? Eu vou dar uma terceira chance. Vou dar essa chance para ela. No 3º ano que ele volta, ela não deu fruto. Ele falou para o vinhateiro, arranca, corta, porque ela está ocupando o espaço inutilmente. Eu não quero mais ela aí. O que é esse ocupar o espaço inutilmente? Ela teve tempo para produzir, mas não fez nada. Então corta e tira. Só que desses 3 anos foram 3 chances que ele deu e ela não fez nada. O que eu quero deixar bem claro na sua cabeça com esse vídeo é que Deus deu 3 chances ao ser humano. A primeira no Jardim do Éden, depois que Lúcifer, o anjo de luz, deixou que entrasse no seu coração orgulho, porque ele tinha poder, porque ele tinha reverência, ele tinha status, num período em que ele estava acima de alguns seres angelicais, o coração dele se rebelou, ao ponto dele querer pegar o que não era dele, querer a glória que não era dele. Ele foi expulso do céu e aí Deus resolveu fazer um teste. Vou fazer um teste com um ser humano. E esse teste é, fique aqui, coma de tudo quanto você quiser no jardim, somente da árvore do fruto da vida. Dela você não vai comer, porque no momento que comer, você morrerá. Deus está deixando bem claro, não é para você comer. Se você comer, você morre. Porém, entre em comer e morrer e obedecer à voz de Deus,
Deus deixou bem claro, não é para fazer o que eu estou falando para você não fazer, que é não come do fruto. O homem faltou com obediência naquilo que Deus disse, ou melhor, Adão, naquele período junto com a sua esposa, e comeu do fruto que era proibido. Quando eles comem do fruto, eles estão dizendo, não vou obedecer a Deus. Ou seja, Deus para mim não cabe neste momento, porque Ele mandou, mas eu não vou obedecer. Comeu do fruto, Deus impediu com que eles comessem da árvore da vida depois do fruto, porque se eles comessem da árvore da vida depois que comeu do fruto que Ele falou para não comer, eles se tornariam pecadores eternos. E o único que é pecador eterno é Satanás. O que Satanás queria fazer? Que o homem se tornasse igual a ele, porque o futuro de Satanás é no inferno, mas o passado dele foi no céu. E o que o Satanás queria? Que o futuro do homem seja no inferno. Porque ele sabe que se a gente andar de acordo com o que Deus quer, o nosso futuro é lá em cima, ou glória. Deus deu essa chance ao homem e ele rejeitou. Deus falou, vou dar uma segunda chance. Vou enviar meu filho, que é o Salvador, que ele vai guiá-los, que vai salvá-los, vai purificá-los de todo o pecado. Jesus veio à terra para dar uma segunda chance ao homem que se perdeu, que se desligou de Deus. Ele veio para dar essa segunda chance. Mas o que aconteceu? Cuspiram nele, xingaram ele, não acreditaram nele, chamaram ele de príncipe dos demônios, deram um soco no rosto, colocaram uma coroa de espinhos de 7 a 14 polegadas, encravaram ela com uma coluna, com uma viga, ao qual encaixava na sua cabeça e sangrava. Jesus caminhou por um longo período carregando aquela cruz e foi xingado, foi esquecido, foi abandonado, foi humilhado. Chamaram ele de príncipe dos demônios. Então Jesus sofreu muito por estes que estão distantes de Deus. Só que Deus falou, eu vou dar, ou melhor, Jesus dizendo, eu vou dar uma terceira chance. Qual é essa terceira chance? Eu vou ao Pai, mas eu vou clamar para que Ele envie o Consolador. E estará com vocês até a consumação dos séculos. Só que este Consolador é o Espírito Santo de Deus. Deus veio ao homem, o homem falou não. Jesus veio ao homem, o homem falou não. Só que agora o Espírito Santo está na terra. E ele é a única solução do homem. Se você rejeitar o Espírito, se você não acreditar no Espírito, se você deixar de lado o Espírito, se você falar que o Espírito não te serve, você está blasfemando. E quando você blasfema, só vai ter um fim para você, que é ir para o inferno. Por quê? Porque a chance Deus deu, o homem não quis. Jesus deu, o homem não quis. Agora o Espírito Santo veio te dar essa chance. Se você não quiser, o teu fim será eterno nas chamas de fogo e de enxofre. O que é a blasfêmia de espírito? É não acreditar que o Espírito Santo atua. O Espírito Santo convence, que o Espírito Santo transforma, que o Espírito Santo limpa, que o Espírito Santo realiza e que o Espírito Santo pode nos levar para o céu. Paulo diz que temos o selo da promessa, que é o Espírito Santo, que é o selo. Éfeso vai dizer que é o selo. O que é esse selo? Esse selo é como se fosse um passaporte. Quando você tem um passaporte, ele precisa do carimbo. Ou melhor, esse selo é como se fosse o carimbo do passaporte. Você até tem o passaporte, mas sem o carimbo você não pode entrar no avião para embarcar. E essa embarcação vai levar você para o alto. Sem o carimbo, que é o selo do Espírito Santo, você não sobe. Tem que ser com ele, porque sem ele ninguém consegue ir até Deus. O que vai te levar a Deus é o Espírito Santo. Deus deu 3 chances ao homem. Deus veio, o homem não quis. Jesus veio, o homem não quis. O Espírito Santo está na terra até hoje. Se você blasfemar, que é não acreditar o que ele faz, o que ele é, não dar o seu devido respeito, não honrá-lo, não servi-lo, não estar com ele, não guardá-lo dentro do seu coração, o teu fim será como o de muitos que não reveneram, não dão a devida dignidade ao Espírito Santo de Deus. Espero que esse vídeo esteja claro para a sua vida. Entenda, o Espírito Santo é o único selo, o passaporte que te leva para o alto, até Deus.
Amém.